Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, como disse a nossa irmã Salete, estamos tendo uma conversa, uma palestra à moda antiga, né? Sem nenhuma tecnologia, sem o microfone, sem absolutamente nada que não seja essa harmonia que nós estamos tendo na casa. Eu acredito que vocês também estão sentindo, não é? E para o assunto que nós vamos conversar, eu acho que está excelente. Acho não, tenho certeza que está excelente. Porque nós vamos falar justamente de um homem que gostava de reunir-se com os seus amigos, com os seus discípulos, com as pessoas para conversar assim, informalmente, em torno dele, onde ele assentava-se, onde tivesse um local e as pessoas sentavam em volta para conversar com quem? Jesus, não é? Nesta proximidade natalina, Natal chegando, eu não sei se acontece com vocês, mas eu, antes de começar essa palestra, estava caminhando um pouco aqui nesse terreno, nessa casa de luz, né? Nesse recanto de luz, e comentava da harmonia, daquela vibração que costuma anteceder o Natal. Parece que a gente vai sentindo uma satisfação, um relaxamento, uma sensação diferente dos outros dias do ano. E é uma realidade, porque sempre que aproxima-se a data em que é comemorado o nascimento de Jesus, os Espíritos nos dizem que eles também, na espiritualidade, gostam desse tempo, porque é uma homenagem, uma lembrança que também acontece lá na espiritualidade. Jesus, este irmão que cada vez que eu falo dele, eu sempre sinto algo diferente, uma emoção. Em todas as palestras em que eu costumo falar de Jesus, eu tenho a impressão de, em alguma existência, eu possa ter ou estado mais perto dele, não é? Ou envolvido com essa vibração mais forte do nosso mestre querido. Por quê? Porque eu me emociono, como eu disse para vocês. Jesus nos emociona. De todos os assuntos dentro da casa espírita, e são vários, né, esses assuntos, eu tenho a impressão que o espiritismo é a doutrina, a religião, que tem muitos assuntos e todos eles um melhor do que o outro. Não é verdade? Todos os assuntos são novos, são vibrantes, são modernos, falam de situações que nós vamos passar, não é? Nos animam. Mas quando você fala sobre o Mestre, sobre Jesus, esse líder espiritual que deve habitar o nosso pensamento, emociona-se ainda mais. Jesus é o espírito mais excelso e genial que pisou no planeta Terra em toda a sua existência. Do planeta Terra. Governador e mentor, responsável por todas as ações evolutivas. Instrutor sublime, heróico, inconfundível entre todos os mensageiros espirituais. Antes do Cristo vir para a Terra, antes dele encarnar, outros mensageiros vieram e falaram sobre a vinda do Cristo, né?
vocês devem lembrar, a religião, ela traz nomes de profetas, né? Isaías, por exemplo, Moisés, que vieram trazer toda a preparação, João Batista também, não é? Vieram trazer esta preparação psicológica para a encarnação de Jesus. Por que ele é o governador e mentor do nosso planeta? Porque Jesus obteve de Deus, não é, a permissão para cuidar do nosso planeta. E é muito por isto que ele veio, teve esta encarnação messiânica, como nós sabemos, não é? A pedido de quem? Do próprio Pai, como ele mesmo dizia. Ele teve uma encarnação messiânica sacrificial, porque foi um sacrifício, não é? Para aqueles que sabem um pouco da vida do Cristo, entendem a dificuldade que ele teve para, nos 3 anos em que ele colocou a doutrina, a filosofia que nós temos, não é? Os códigos morais que estão ali no Evangelho, foram momentos de extrema dificuldade para ele. E eu não diria que foram somente estes momentos que foram difíceis, mas nós vamos ver aqui adiante o porquê Jesus é o modelo do sacrifício por amor. Ele teve uma encarnação messiânica, como falamos, sacrificial, com o objetivo de acelerar a evolução espiritual do planeta. Quando Cristo veio para o nosso planeta, há mais de 2000 anos atrás, o que é que existia naquela época? Existia ainda um mundo em formação, um mundo espiritualmente carente de informações espirituais. Na verdade, era um mundo difícil de se viver, porque poucos acreditavam num Deus único. Muitos acreditavam em vários deuses. Os próprios romanos daquela época tinham em sua casa altares para diversos, deuses. Era o deus da caça, era o deus da guerra, era o deus da fertilidade, era o deus da água, era o deus da seca, era o deus da flor, enfim, vários. Mas não existia um pensamento uniforme que levasse as pessoas da época, naquele mundo de então, para um caminho só, o Deus único. Qual o êxito da missão salvacionista de Jesus? Jesus possuía em si mesmo a força da sua hierarquia espiritual. Ele era o máximo, se nós podemos falar assim, não é? Ele era o maior. Ele tinha a força dentro dele da hierarquia espiritual, de onde ele vinha. Jesus tinha tudo, todos os complementos necessários para que o espírito dele fosse puro como era. Possuía a aventura, a paz tão desejadas pelo homem terreno. Aquela paz e aquela aventura, aquela felicidade que nós desejamos. Ele já tinha conquistado. O êxito da sua missão dependeu do seu amor intenso e puro, do seu afeto desinteressado e incondicional para com o homem, Para com as ovelhas, para com os irmãozinhos, como ele mesmo dizia. Essas virtudes, elas expandiam-se naturalmente da alma de Jesus, contagiando todos aqueles que o cercavam. Se alguém estava sentado perto do Cristo, sentia aquela alegria, aquela aventura, aquele desejo de não sair mais dali. O tempo não passava, porque ele contava histórias, e nas histórias, nas parábolas que ele contava, ele ensinava. Quando ele olhava para alguém, a projeção do olhar do Cristo para as pessoas curava estas pessoas. O magnetismo que ele tinha fazia com que no olhar
ele curasse, com que no som das suas palavras, a maneira como ele empregava as mãos, não é? Saía de Jesus os raios de amor, de cura, de esperança. Então, quem é que não ia querer ficar perto dele? Não é verdade? No mundo que era só para aqueles que humildes a quem ele se dirigia, era um mundo extremamente dificultoso. O reino dos céus. Jesus não tinha dúvidas sobre a realidade do reino dos céus, a ser edificado entre os homens, porque esse ideal era a manifestação espontânea da sua própria alma. Nada o atraía para os prazeres do mundo material, por ter o próprio espírito liberto das rodas viciosas das encarnações planetárias. Vocês já pensaram? Falando em sacrifício, você vir encarnar num planeta onde naquela época os vícios, não é? Essas situações viciosas, elas estavam ainda mais em voga, não é? Elas eram terríveis. E vem Jesus lá do alto, lá das esferas celestiais, trazer uma missão a pedido do Pai, de Deus, para que houvesse então tudo aquilo que ele colocou nos 3 anos de doutrina, para que o mundo pudesse alavancar o seu lado espiritual, da religião, da moral, do caminho a ser seguido. Todo o fascínio de poder do mundo exterior já não surtiam efeitos para ele. Nada interessava do nosso mundo que não fosse o objetivo, o pensamento reto que ele tinha. Ele pregava exatamente a liberdade do cativeiro desta ilusão material. Há pouco eu falava disso. O cativeiro onde nós estamos. Não é verdade? Nós estamos presos num planeta. Não podemos sair desse planeta. Nós não vivemos na espiritualidade. Nós vivemos num planeta onde estamos confinados e num corpo também onde nós estamos aprisionados. Não podemos sair nem do nosso corpo e também não podemos deixar este planeta. Neste caso específico, é um cativeiro, não é verdade? Mas por que nós precisamos desse cativeiro? Precisamos porque é aqui nesse cativeiro, é aqui neste planeta que nós vamos aprender como uma escola divina tudo o que precisamos para um dia não necessitarmos mais dessas encarnações viciosas das quais eu falei que Jesus libertou-se. A tarefa messiânica de Jesus desenvolvia-se sem quaisquer hesitações. Ele tinha um pensamento reto. Para ele, que sabia o tempo através da presciência, não é? Do tempo que ele ia ficar encarnado, ele sabia exatamente tudo o que ele precisava fazer, quando ele precisava fazer. A sua presença amiga, o seu semblante sereno, impressionavam a todos os ouvintes que fossem apóstolos, discípulos, simpatizantes e até inimigos, que foi aquilo que nós acabamos de falar aqui, não é? Ele reunia aquela turma toda em volta dele, falava, contava e ensinava. Jesus foi o maior psicólogo que este planeta já viu. Por quê? Porque ele conseguia entender, como Cristo que ele é, o pensamento humano, as tristezas. Quando ele olhava para as pessoas, ele sabia exatamente o que cada uma delas estava pensando e o que cada uma delas estava passando. Então as palavras que eram direcionadas àqueles que reuniam-se em torno dele eram palavras de cura. Ele ia direto ao ponto. A sua personalidade animava. Jesus não era um homem triste.
Ele não era um homem sério ao ponto de não ser alegre. Porque tem pessoas que têm muita sapiência, né? Mas sempre fechados, não sorriem, cientes da sua sabedoria, mas não sabem expressar a alegria. E como Deus, através de vários outros irmãos que nos colocam, através das psicografias, o pensamento espiritual, eles nos querem alegres. Apesar das dificuldades que cada um de nós aqui tem, e nós temos, porque senão a gente não estava aqui, né, dentro da casa espírita, numa quinta-feira. Apesar disto, precisamos ser o quê? Alegres. Precisamos ter humor. Precisamos agradecer. Todas essas dificuldades, todas as tribulações são necessárias. Não é um castigo. Nós não estamos sendo castigados por estarmos aqui no planeta Terra, por estarmos dentro desse corpo que nos aprisiona o espírito. Não estamos sendo castigados. Nós estamos sendo incentivados. É diferente. Nós estamos sendo incentivados a atravessar as nossas dificuldades, mas nós temos o quê? Nós temos o respaldo da espiritualidade, dos nossos amigos, dos nossos protetores. Nós temos as condições para chegar lá. É isso que nós precisamos também entender como uma forma do Pai Celestial estar sempre do nosso lado. Ele, Jesus, possuía o atributo refrescante da alma. Olha só, atributo refrescante da alma. Você já pensou se chegar perto de uma pessoa, não é? Como ele, e você sentir aquela alma feliz, animada, pura, porque ele já tinha o mundo, os mundos que o Cristo teve o seu aprendizado, e ele teve o seu aprendizado como nós estamos tendo, não é? Ele não foi diferente. Ele não saiu direto para a fase de espírito puro. Ele passou aquilo que nós estamos passando aqui também. Mas os mundos pelos quais o Cristo passou a sua escola, esses mundos já estão extintos, não existe mais. Com esse atributo refrescante da alma na sua própria natureza, ele era a água espiritual. Ele mesmo dizia, né? Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim, o que é que acontece? Não terá mais sede. Quem bebe do Cristo não terá mais sede, por quê? Porque entende isso que nós estamos falando aqui. Essas dificuldades todas se vão, não é? Passamos as dificuldades, vamos passar as dificuldades. Mas nós sabemos que depois vamos sair lá do outro lado, não é isso? As suas pregações e evangelizações. Jesus não usava armas agressivas, moedas, recursos políticos, credenciais acadêmicas, não é? Para divulgar a boa nova ou evangelho de condições morais para confrontar a sua verdade espiritual. Ele não usava nada disso. Ele usava o quê? Palavra. A psicologia de tudo o que ele sabia do ser humano, a quem ele chamava meus filhinhos. Em vez de recrutar seus discípulos entre os doutores, escolheu estes discípulos entre pescadores rudes e ignorantes, porém honestos e sinceros. Sabemos também que eram almas extremamente desenvolvidas para aceitarem o convite de Jesus, não é? Porque muitas vezes você faz o convite, mas não obtém o quê? Nenhuma resposta. Não é? Existem ainda, dentro de qualquer religião, os ouvidos que não escutam e os olhos que não veem. Então, a boca não consegue pronunciar. Em vez de recrutar, então, seus discípulos entre os doutores, ele foi escolher lá aquelas pessoas mais simples. Por que que Jesus fez isso? Porque as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, elas têm um coração que aceita mais.
elas não têm a arrogância, elas não têm o saber interferindo no aprendizado. Que muitas vezes quando você estuda demais, não é? Você vai se envaidecendo com aquilo, com o seu saber. E como diz o Evangelho, nenhum saber na terra, na verdade, o homem que mais sabe, o próprio Evangelho diz que esse ainda sabe nada, não é? Espírito magnânimo, Jesus e sábio, ninguém podia vencê-lo, superá-lo, pois a sua aura, a aura de Jesus, excelsa, radiante de luz, embora imperceptível para aqueles que o cercavam, ela traçava fronteiras defensivas contra as más intenções e os maus pensamentos dos seus detratores. Quando é que nós vamos poder fazer isso? Quando é que nós vamos colocar a nossa aura, não é? A nossa aura a nosso favor para nós afastarmos os pensamentos ruins e aqueles que querem nos espezinhar. Precisamos pensar que chegaremos lá e precisamos ir nesta direção. Jesus é a figura mais importante de toda a nossa história. Vocês concordam com isso? Tem alguém mais importante na história do planeta do que Jesus? Não tem. Absolutamente não existe. Ele é a figura mais fascinante de toda a história mundial. Não existe nada mais fascinante do que Jesus. Não existe. Personalidade viva, inigualável na sua contextura moral, força pujante do amor. Ao mesmo tempo que ele expressava a moralidade, ele expressava o amor. Quando você olhava para Jesus, aconteciam duas coisas. Ou você sentia medo, ou você se apaixonava, não é? Imediatamente, e você também sentia amor. Ele tinha um espírito de confraternização jamais visto, que manifestava-se em suas mensagens, influindo a vida de milhares de criaturas, ontem, hoje e sempre. Jesus sempre gostava de estar com pessoas. Ele tinha esse espírito de confraternização. Ele não vivia isolado, não é? Ele muitas vezes saía, como nós sabemos, para o deserto, quando ele gostava de fazer as orações dele solitariamente para falar, não é, com Deus e com todos aqueles irmãos que estavam participando daquela missão junto com ele. Não haveria a beleza do mundo espiritual, a lógica da vida, a esperança no futuro, a elevação espiritual sem ele. Vocês acham que haveria isto? Não haveria. Se Jesus não tivesse vindo para o nosso planeta na época em que ele veio e colocado tudo aquilo que ele colocou e que nós estamos aqui hoje reunidos, não é, em torno da palavra dele, essa elevação espiritual sem ele, essa lógica da vida, essa esperança existiria para nós? Provavelmente nós não íamos nem conhecer a doutrina espírita. Tudo isso ele trouxe. Ele, o eleito, diz: eu fui o escolhido. Para quê? O Cristo viveu 33 anos na Terra sem desviar dos seus objetivos. Nasceu e desencarnou extremamente pobre, encerrando sua heróica missão sem valer-se dos favores ou conluios como os poderosos da época. Jesus era pobre. Jesus viveu e trabalhou como carpinteiro com o pai dele até os 30 anos de idade. Dizem livros que contam um pouco da vida de Jesus, livros espirituais, que ele tinha 2 túnicas. E ele revezava essas 2 túnicas e uma sandália. Quando Jesus foi crucificado, ele não tinha nada. Ele não deixou herança nenhuma. Absolutamente nada. Nem casa ele tinha. Porque quando do alto da cruz ele olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. E diz para Maria, que olhava para ele, padecendo
essa tortura que ele padeceu. Mãe, eis aí o teu filho. Nesse momento, ele pedia para a mãe que ela, junto com o João e João junto com ela, trabalhassem unidos no futuro, que ele cuidasse dela. E foi o que ele fez. E Maria, a mãe de Jesus, ela foi morar, após a morte dele, perto do lago de Genezaré, numa casa emprestada. Uma casa que foi cedida para ela. Ela não tinha nada também, ela era extremamente pobre. José já havia falecido. E Maria tinha muita vontade de ajudar também as pessoas, e ela ajudava muitas pessoas. Então ela plantava nessa casa ervas que, quando os viajantes passavam por lá, sabendo que era a mãe do Cristo, de Jesus, pediam para que ela fizesse um chá, para que ela cedesse um pouco daquelas plantas medicinais, porque na época os remédios eram plantas medicinais, que ela sabia muito bem trabalhar. E nesta casa humilde ela viveu até a sua morte, o seu falecimento. Ele, Jesus, sempre foi uma figura pacífica, de atitudes claras, honestas, esclarecendo que seu reino não era deste mundo. Sem conduta dúbia. Jesus nunca falou uma coisa e fez outra. Ele não tinha conduta dúbia, não é? Praticou em sua vida qualquer ato de rebeldia, desforra, crueldade? Absolutamente nada. Não existe um único registro de alguma palavra em algum momento em que Jesus tenha se revoltado. Quando ele foi levado, na noite em que ele foi levado para o julgamento ilegalmente, né? Porque os julgamentos dos judeus não podiam ser feitos durante a noite, então ele foi levado ilegalmente, e Caifás faz algumas perguntas para ele, e ele responde dizendo que era filho de Deus, e por isso então eles fazem uma roda em torno dele e começam a bater em Jesus. Bater nele. Ele não disse uma única palavra, em momento algum, nem quando ele é levado no dia seguinte para o palácio de Herodes. Herodes pergunta para ele: tu és rei? E ele diz para Herodes: tu o dizes? E Herodes então ri e pede para o soldado colocar aquela coroa de espinhos fincada na cabeça dele, dando um manto e uma cana na sua mão, como se fosse um cetro. Momento nenhum Jesus reclamou. Jesus revoltou-se. E nós estamos falando de quem? Do Filho de Deus, do Filho dileto de Deus, que teve esta missão que nos faz reunir hoje aqui. Que faz com que, à medida que eu vá falando para vocês, eu tenho a sensação de que vocês também estão sentindo a mesma emoção que eu estou sentindo aqui, de falar nesse homem tão maravilhoso, tão querido, tão importante para a nossa vida, o mais importante para a nossa vida. Plano de reencarnação do instrutor sideral. O plano de reencarnação para ele vir aqui para a Terra aconteceu mais ou menos da seguinte maneira. O Mestre Jesus, que veio ao nosso planeta, cumpriu rigorosa etapa. Plano minucioso que aproveitaria as minúcias delineadas pela engenharia sideral, no qual foram previstas as principais etapas da sua descida e as decorrências da sua vida física, no tocante à convocação dos seus apóstolos e outros discípulos. Lá, nas alturas celestes, quando foi decidido, a pedido de Deus, de que era Ele que viria encarnar aqui para fazer e alavancar
o nosso mundo com a religião, considerou-se um plano para que isso acontecesse, para que ele pudesse sair de onde ele estava e vir para a Terra. Durou muito tempo. Alguns livros dizem que esta descida de Jesus demorou mais de 1000 anos, para que ele pudesse então vir a encarnar aqui. Porque este é um processo. Ele não poderia sair de onde ele estava, dentro daquilo que nós conhecemos da parte científica do espiritismo, não é? Do trabalho, das potencialidades que há necessidade de se fazer com o perispírito, com o fluido que existe em volta do nosso planeta, que ele teria que se ambientar. Ele demorou aproximadamente mais de 1000 anos. Tudo foi estudado para realizar no tempo psicológico exato, visando o melhor aproveitamento do mestre espiritual junto à humanidade. O que é o tempo psicológico exato? Era o tempo que ele precisava vir encarnar, naquele tempo, exatamente naquele tempo. Aquele era o tempo psicológico. Não poderia ter sido antes, porque haviam os profetas, não é? Havia todo um planejamento sideral para a preparação dele. E também não poderia ter sido depois, porque passaria deste tempo. Então o tempo psicológico era aquele. Mesmo com toda a ajuda nessa programação do mais alto, Jesus teria que concretizar os objetivos com a sua própria capacidade e inteligência, não é? Renúncia, resistência orgânica, a fim de não sucumbir antes do prazo pré-fixado. Você imagina, se nós que estamos aprisionados no nosso corpo aqui, digo aprisionado porque nós somos espíritos, não é? Que quando deixarmos a nossa parte orgânica, nós vamos ter então uma relevância perispiritual completamente diferente. Nós estamos falando de nós, eu estou falando de mim. Você imagina aprisionar Jesus, aquele espírito magnânimo, dentro de um corpo, de um organismo como o nosso. A dificuldade para ele de voltar por amor, na verdade, como ele voltou, não é? Para sujeitar-se a tudo isto. Não houve submissão a um determinismo fatal que o transformasse num autônomo. Jesus não era um autônomo, influenciado pelos cordéis do mundo oculto, não é? Porque existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam em nossa vida? Qual é a resposta? Sim, muito mais do que imaginas, muitas vezes sendo eles próprios que tomam conta das vossas vidas. No caso do Cristo não aconteceu nada disso. Ele não veio com esse determinismo de alguém manipulá-lo. Ele tinha total liberdade espiritual, obviamente, por causa do espírito que ele era, da potencialidade dele, não é? Ele era um espírito, um espírito puro. Então, não havia necessidade desses cordéis que nós precisamos aqui muitas vezes. Apesar de fases da sua vida serem programadas em importância, isto foi uma coordenação dos fatos de maior relevo da sua obra evangélica, sem jamais anular o seu esforço próprio. Então ele necessitava da inteligência dele, do esforço próprio, para colocar em andamento aquilo que ele veio fazer aqui. De fato, no tempo psicológico exato, nem antes nem depois do que fora marcado pela direção sidérica do orbe, Jesus, o Verbo de Deus, abriu os olhos para a vida humana no planeta. Dali em diante, à medida que se desenvolvia no comando do seu corpo carnal, não é? Porque ele teve o desenvolvimento carnal como todos temos, ele paralelamente ia aumentando a personalidade espiritual. Ele passou pela fase de criança também, ele passou pela fase de bebê, mas à medida que ele foi avançando da juventude, não é, para a fase adulta, a sua personalidade, então, espiritual, foi se adequando
a vida e as coisas que ele precisava fazer. O mecanismo sideral funcionou a contento, mesmo com percalços, com graves imprevistos e ciladas dos espíritos inferiores. Porque, vamos combinar, esse Jesus correu, fugiu de tanto que queriam fazer, não é? Encerrar essa encarnação dele mais cedo. A todo momento ele estava então em contendas, não ele, outros estavam em contendas com ele, não é? Querendo prejudicá-lo. E obviamente nós estamos falando aqui do Cristo, que sabia defender-se como ninguém dessas dificuldades. A descida de Jesus do espaço sideral, dos mundos celestes para cá, teve um alinhamento planetário rigoroso no intuito de conjugar forças vibratórias. Para quem gosta de estudar, não é? Júpiter, Marte, Saturno, as vibrações e tudo mais, fiquem então com a ciência de que isso realmente existe. E esse alinhamento planetário para a vinda do Cristo, ele aconteceu. Essas conjugações de forças vibratórias, elas acasalaram as potências de outros orbes, né? As potências desses planetas que foram alinhados, facilitando a tela do celeste com uma suavidade australina. O mundo daquela época tinha uma suavidade, o ar era diferente, as coisas eram diferentes. As plantas mais bonitas, as árvores frutíferas maravilhosas. Havia no ar uma sensação espetacular. Porque ele também necessitava disso, não é? Ele necessitava, apesar de vir por um mundo extremamente difícil, precisava sentir-se bem também para esse trabalho que ele ia efetuar, não é? Então, essa suavidade australina, ela predispunha os próprios homens à expectativa de algo sublime e esperançoso. A efusão etérica, astralina e mental da humanidade espargia uma vibração espiritual de natureza pacífica, de eterna emoção e misteriosa ansiedade entre os habitantes da Terra, que é o que vai acontecer depois também, quando nós passarmos essa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Espero que voltemos para a Terra, né, para sentir isso, né? Que a gente possa sentir isto em outras existências também. A Terra nos tempos de Jesus era um lençol de fluidos puros e desconhecidos, em sua doçura incomum. Isso são os espíritos que escreveram e contaram como é que era a Terra naquele tempo. Pousava então uma sedativa aragem sobre o nosso planeta. Ondulava sobre a humanidade essa aragem, despertando um sentimento de serenidade, afastando os sentimentos inferiores das criaturas mais sensíveis. Olha que delícia, hein? O Jesus tangível, aquele que podia tocar, espiritualizava a periferia do planeta. A potencialidade dele era tão grande que ele espiritualizava, ele espargia em torno do nosso planeta essa força, essa esperança, essa sensação de serenidade. O seu amor, o fluido cósmico, aflorava pela via interna, produzindo uma vibração harmoniosa incomum no coração dos homens. Jesus foi eleito para entregar pessoalmente o Evangelho. Eu gostaria de, nesse momento, dizer para vocês o seguinte: Deus só confia tarefas difíceis para filhos fortes. Portanto, nós precisamos nos fortificar espiritualmente, e quando nós recebermos dentro das casas espíritas as tarefas a serem realizadas, pense o seguinte:
esta oportunidade é Deus que está me entregando, porque eu não sou um filho fraco. Trabalhem com estas tarefas. Procurem melhorar, por mais simples que ela seja. Ela é importante para uma outra pessoa. Às vezes, para você, ela é simples, mas para uma outra pessoa, aquela tarefa é extremamente importante. Desta forma, ele foi instruindo, ajudando para que pudéssemos resistir aos impulsos inferiores, preparando a humanidade para a reforma moral a se concretizar no planeta, que é agora, é isso que está acontecendo agora. Essa transição da qual falamos, da qual João fala em Apocalipse. Decorridos mais de 2000 anos da sua passagem, a humanidade vive a época definida por João Evangelista em Apocalipse. Tempos de mudanças. Nós estamos vivendo tempos de mudanças. Transições. Nós estamos vivendo transições. Transições emocionais. Transições de saúde. Onde muitas vezes nós não nos sentimos tão bem. Onde nós nos sentimos um pouco perdidos. Onde a ansiedade toma conta de nós. Acontecem coisas conosco que você duvida que aconteceu com você. Porque o que eu fiz? Não se lamente. São momentos difíceis para toda a humanidade. Mas, para aqueles que frequentam a casa espírita, para aqueles que trabalham na casa espírita, nós também colocamos o seguinte: foram escolhidos para esse trabalho, para este momento, para levar a esperança, a fé, a cura, através dos trabalhos que existem dentro daquilo que Kardec nos deixou. Precisamos estar agregados, fraternos, como Jesus nos exemplificou. Vamos procurando tempos mais felizes que esperam por nós, para aqueles que perseverarem no caminho da fé, da caridade, da fraternidade, amor ao próximo, preparando-nos para a convivência com o Mestre Galileu, a luz do mundo, Jesus. Não desistam. Dr. Bezerra de Menezes, numa comunicação muito linda que eu li há um tempo atrás, ele cita nesta comunicação momentos da desistência daqueles irmãos nas casas espíritas. E isso o entristece muito, porque nós viemos como Jesus veio. Nós também estamos aqui com uma missão. A missão de aprendermos, de evoluirmos, de desenvolvermos, de sermos fraternos, de não usarmos armas, como Jesus não usava, de não precisarmos utilizar do dinheiro, não é, para situações de prazeres que são rápidos como a luz das tempestades, do relâmpago. Vamos colocando no nosso coração já essas diferenças, essas coisas boas, aproveitando mais a nossa casa. O Natal está se aproximando. Vamos fazer com que aqueles que nos cercam fiquem felizes com a nossa presença. A gente precisa colocar a nossa presença na roda. Deixar os outros felizes porque você está perto. Vamos pedir menos, dar mais. Esse é o momento, esse é o nosso momento. Então, como diz o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que pena, coitadinho dele. Ele estava quase conseguindo e desistiu. Não vamos nós sermos os coitadinhos e desistir naquele momento, naquele pequeno
pequeno momento em que nós estávamos quase conseguindo. Eu gostaria, para encerrar, de ler um texto que eu escrevi especialmente para essa casa, para esta tarde, que diz o seguinte: é Natal, é Jesus. Era uma noite fria de luz indizível, num céu de diamantes, onde pequena estrela de intenso lume apontava o recanto onde a luz do mundo brilharia nas mentes e consciências dos seus habitantes. O calor emanando dos animais dentro de pequena estrebaria aquecia a jovem Maria José, seu esposo, preste a ter o seu filho. A intensa atmosfera que ali se formara era de anjos, de querubins, de cânticos sublimes inaudíveis aos moucos ouvidos humanos. Uma vibração de amor intensa impactava os pontos mais distantes da terra, próxima a receber aquele que seria conhecido por todos como Jesus. A mais esplendorosa figura, o ser mais iluminado, o Espírito puro, o Filho que falaria em nome do seu Pai. Configurava-se ele esperança e caridade para uma humanidade carente e desditosa. A alegria daquele instante era espiritual, celeste, reverberava em hosanas nas dimensões dos seres etéreos, que seguiriam a partir dali a caminhada gloriosa da criança, do jovem, do homem coração. Todos os anos comemoramos esta data inesquecível, calcificada no tempo, viva nas lembranças de todos os cidadãos cristãos. Natal é Jesus. Quantas recordações todos nós temos das noites memoráveis, reunidos em família, em amor, em torno da pequena manjedoura de Maria, de José, dos Reis Magos. As velas tremeluzentes, a árvore de Natal com seus enfeites multicoloridos, destacando bela estrela a brilhar lá no alto. Uma atmosfera feliz e inesquecível no melhor tempo das nossas vidas. Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Com isso, nós encerramos este pequeno momento em que falamos com tanto carinho e amor do Cristo, de Jesus.